O aluno que apresenta a hipótese silábica sem valor sonoro é aquele aluno que já percebeu a diferença entre palavra e sílaba. Quem quiser aprofundar sobre esse aspecto e compreender uma possibilidade de intervenção, vai lá no meu canal que tem um vídeo específico sobre isso. Como é que eu abordo com meus alunos a diferença entre palavra e sílaba. Mas, no caso do aluno silábico, ele já consegue perceber que você tem a palavra do que ele quer representar, a ideia do que ele quer representar. Então, por exemplo, ele quer representar boneca. Então, uma palavra, boneca. Mas se ele falar devagar esta palavra, ele vai ter boneca. Ou seja, ele já percebe que a representação escrita, ela é composta dessas unidades menores. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um aluno que escreveu a palavra boneca desta maneira. Um aspecto muito importante. É fundamental que o aluno leia, que a criança leia o que ela escreveu. E que ela mostre, no momento da leitura, qual a relação que ela estabelece entre o que ela está lendo e o que ela escreveu. Então, nesse caso aqui, se ele é silábico, ele vai ler boneca. Porque nessa hipótese silábica, a tendência é fazer uma marcação para cada sílaba. Atenção! Neste exemplo, o aluno utilizou uma letra. Nós vamos ver outros exemplos que não significa que nas hipóteses silábicas o aluno só vai utilizar uma letra para cada sílaba. Então ele escreveu, a professora vai escrever a palavra ao lado e ela também vai marcar como é que ela lê, né? Lendo devagar, como que ficaria essa divisão. Então, boneca. É interessante que à medida que o professor faz isso, os alunos, seja numa intervenção individual, num grupo ou a turma como um todo, eles já vão começando a se familiarizar com a ideia de que nem toda sílaba tem a mesma estrutura, a mesma composição, sempre duas letras. Partimos então para a correção. Neste caso, nós só vamos usar dois códigos. O que ele já está pensando que está correto e o que ainda falta perceber. Neste caso, marcar um erro para esse aluno não vai ter efeito, porque ele precisa avançar nesse processo. Então, o que nós vamos fazer? O que é que esse aluno já mostra? Que ele já consegue perceber que a palavra é composta de unidades menores, as sílabas. Então, é isso que ele precisa ser reforçado, é isso que precisa ser marcado como certo. Então, nós vamos colocar, olha, boneca, falando devagar, o meu deu 3 partes. E o seu? Falando devagar, deu 1, 2, 3. Também deu 3 partes, então você acertou quantas partes tem a palavra. Se você estiver com a turma toda, você pode perguntar para outros alunos, né? Então, às vezes vai ter aluno, por exemplo, o aluno pré-silábico, ele vai ler assim, ó, boneca. Só que na hora que ele vê isso aqui no quadro sendo feito, ele já vai começar a olhar para a produção dele e se interrogar. O que é que então falta aqui? Olha, você então já sabe que são 3 partes, agora o que falta ainda é você perceber quais as letras que você precisa para compor cada uma dessas partes. É isso que esse aluno silábico sem valor sonoro precisa adquirir, precisa compreender para que ele avance na sua hipótese.